Papo Antagonista. As notícias essenciais para entender os assuntos da semana no Brasil. Comentário de Diogo Mainardi. Olá, Diogo. Bem-vindo ao Papo Antagonista. Tudo bem? Que bom te ver, Diego. Igualmente. Diogo, semana passada a gente teve o almoço da Turma do Centro aqui em Brasília. Foi o primeiro almoço presencial. A ideia deles é que haja uma reunião aí de 15 dias ou uma vez por mês. Cada dia surge um nome diferente para esse grupo. Já foi Polo Democrático, Centro Democrático, Centro Expansivo. Agora o nome do grupo do WhatsApp deles é Centro Equilíbrio. Mas sem ruas, você acha que não importa. Pode ser qualquer nome, o negócio não vai vingar. Tem que ter eleitor em primeiro lugar, né? Tem que ter um candidato em primeiro lugar, tem que ter eleitor em segundo lugar e tem que ter rua, sim. Eu fiz um comentário no nosso site no dia da manifestação lulista anti-Bolsonaro, dizendo que cedo ou tarde a nossa turma, a turma do lado de cá, vai ter de ocupar as ruas também, e vai ter que ter gente preocupada com o futuro do país, disposta a se engajar nessa busca de uma alternativa que atraia o eleitorado. É importante, numa democracia, você ter gente engajada, gente que se preocupe com o futuro do país e, ao mesmo tempo, que consiga recolher o consenso da maioria da população. Acho que sem rua não dá. E acho que a rua é fundamental. Eu fiquei com uma vontade gigantesca de colocar um cartaz no pescoço dizendo fora Bolsonaro, cadeia nele. Não dá. Neste momento, a melhor oposição que se pode fazer ao Bolsonaro é ficar em casa, que é tudo que ele vem ele vem sabotando as medidas restritivas desde o comecinho da epidemia, foi o grande causador do massacre brasileiro, justamente jogando as pessoas nas ruas. Acho que uma resistência passiva nesse caso, o isolamento social voluntário é a melhor maneira de combater a boçalidade, os crimes do Bolsonaro durante a epidemia. Mas daqui a pouco é evidente que o efeito da vacina vai permitir uma certa margem de manobra. Isso inclui gente nas ruas. Desculpa se eu fui longo demais, mas é isso aí. Até porque se você fosse para a rua sábado, Diogo, de um lado eu tenho umas 10 pessoas de bonezinho do MST, do outro um balão da CUT tapando você também. Pois é. Eu me lembro, alguns meses atrás, quando os movimentos de rua foram pedir o impeachment do Bolsonaro, a esquerda não estava lá, né? Eles só foram para as ruas quando conseguiram tirar o ex-presidiário da cadeia, e ele teve as suas penas anistiadas, jogadas no lixo, e com isso conseguiu esse passe livre para se candidatar em 2022, escandaloso, né? E então, agora sim, agora convém a eles sair às ruas e assumir o antibolsonarismo, que deve ser o grande motor eleitoral de 2022, mais até do que o antilulismo. Então, todo mundo vai correr atrás do antibolsonarismo. Acho que a terceira via terá de fazer isso também, porque o propósito é eliminar esse cara da disputa no voto, na urna, certificada, com voto impresso, voto com cuspe, seja lá da maneira que for. É importante tirá-lo já no primeiro turno e, quem sabe, até processá-lo e depois disso prendê-lo. Diogo, o pessoal aí do Centro Equilíbrio disse que que nome ruim, né? Começa muito... Xoxo, tem um hífen aí? É Centro, hífen, Equilíbrio? Olha, o grupo do WhatsApp está sem hífen, hein? Não sei se está correto. A ideia foi da deputada Renata Abreu, do Podemos, o ex-deputado Roberto Freire também deu uma outra sugestão, mas eles acabaram fechando, por enquanto, nesse Centro Equilíbrio. Mas amanhã surge outro nome, isso aqui está desse jeito. Mas eles combinaram o seguinte, Diogo, que neste ano eles não vão
fechar, se é que vai dar certo, a tal da candidatura única. Vão deixar Sim. cada partido que está se reunindo ali apresentar o seu nome e tudo mais, e vão deixar isso para o ano que vem. O Bruno Araújo, presidente do PSDB, chegou a me dizer na semana passada que até dezembro ele acreditava que isso fosse dar certo. A gente publicou, depois ele me ligou dizendo que não era bem assim. Deve ter levado um puxão de orelha do pessoal ali que quer mais tempo para colocar, né, o seu partido, o seu projeto pessoal na rua, e lá para 2022 que eles vão decidir sobre isso. Você escreveu hoje também que essa terceira via tem de excluir João Dória, né, Diogo? O pressuposto da terceira via é que se escolhe em comum acordo o candidato mais viável e os outros abrem mão da própria candidatura. Foi assim que eles se apresentaram no começo, né? Quando o Mandetta fez a primeira reunião e o primeiro manifesto desse grupo, o princípio era esse. A gente se reúne, nós estudamos as candidaturas, fazemos até um programa em comum, e quem for mais viável vai ser escolhido candidato e vai contar com o apoio de todos os outros. O Dória, a gente sabe que ele não vai abrir mão da candidatura dele, ele tem algum tipo de deformação que impede de ver a própria rejeição que ele acumulou nos últimos anos. Ele acha que pode ser eleito. Eu achava que ele tinha alguma chance em 2018. Agora, acho que não tem nenhuma chance. De qualquer maneira, ele está nisso aí num projeto pessoal, né? Como ele próprio explicitou, dizendo que não recua de jeito nenhum. Ele já abriu mão da candidatura ao governo de São Paulo. Ele está fazendo essa concessão para nós. Abrir mão do governo de São Paulo, então eu vou me jogar na campanha presidencial. É ele ou ele. Se é ele ou ele não é terceira via, não pode ser incluído nos cálculos da terceira via. Ou os candidatos aceitam participar de um projeto comum. O João Amoedo, por exemplo, abriu mão da candidatura dele. O Luciano Huck teve outros motivos, não foi por causa disso, ficou com medo de perder e puxou o carro. Mas a gente sabe que para dar certo esse grupo, tem de haver certa união, né? União não é o forte do João Dória, nunca foi o forte dele. O forte dele é passar a perna nos outros. Se ele está pensando em passar a perna em todos os outros candidatos da terceira via, ele não é terceira via. E enquanto isso, Diogo, o Lula vai começar a viajar o Brasil, já disse a interlocutores que teria ali o apoio garantido do MDB, o presidente do MDB nega, diz que ainda é uma minoria, a ala lulista do MDB, e também já conta com os socialistas, com o PSB. Carlos Siqueira publicamente fala que não é hora de pensar em eleições de 2022, mas é claro que eles já estão conversando e conversando muito sobre isso. Do outro lado, o Bolsonaro conta ali, a gente até publicou mais cedo hoje no site, o Fernando Bezerra usando o grupo de mensagem dos senadores para compartilhar opiniões otimistas do pessoal do mercado financeiro, achando que a economia vai se recuperar bem no pós-pandemia, que isso vai garantir a reeleição do Jair Bolsonaro. Bolsonaro que continua viajando o Brasil toda semana e fazendo uma escancarada campanha já antecipada, inclusive com dinheiro público, usando a TV Brasil para isso. O Marco Aurélio Melo disse em entrevista para a Cruzoé, que a gente publicou no fim de semana, que como eleitor não gostaria de me defrontar com a polarização entre Bolsonaro e Lula. Mas esses dois polos até aqui, com esse cenário de terceira via que a gente está falando, vão se colocando os pés, hein, Diogo? Sim, hoje sim. Hoje não há a menor dúvida sobre isso. Eu acho que o Centrão está tentando se convencer disso, de que a economia vai ditar o rumo da eleição do ano que vem, de que a economia aparentemente está maravilhosa, e isso vai liberar o dinheiro de Bolsa Família e do Corona Voucher, e com isso vai recuperar a popularidade de Bolsonaro. Aparentemente, a gente vai falar sobre isso também, imagino, nem o próprio Bolsonaro está acreditando mais muito nisso, né? Mas esse é o discurso por enquanto. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Acho que o Lula vai começar a patinar daqui a pouco na própria rejeição. Ele está no segundo turno,
porque ele tem aqueles 30% do eleitorado que vão para ele, vão com ele, como sei lá eu, como o Odebrecht ia, quer dizer, tem uma ligação muito íntima entre ele e essa fatia do eleitorado de 30%, 35%, uns 35%. Então ele está no segundo turno. O adversário dele, eu acho que é bastante incerto ainda. Eu não apostaria em ninguém. Acho que o Lula não passa disso, porque a rejeição dele vem à tona. Ele representa o velho, o ranço. Você vê o que está acontecendo no mundo todo. Na França, mais 60% de voto, de abstenção nessa última eleição. Era uma eleição regional, etc, etc. Mas existe uma expectativa, saindo da epidemia, de que as coisas se renovem, de um ar novo, sabe, de uma higiene no mundo político também. Não digo que vá ocorrer essa higienização, mas quem souber dar um arzinho de renovação vai sair muito avantajado. Talvez não seja o tal do outsider que a gente teve em 2018, pode até ser de novo, mas acho que vai haver uma necessidade por parte do eleitorado no mundo inteiro de uma grande reviravolta, isso está acontecendo em todos os lugares, não é uma exclusividade brasileira. No caso brasileiro, a particularidade brasileira são esses 500 mil mortos, o país mais desastrado do planeta, depois do Peru. Felizmente existe o Peru aí para nos colocar em segundo lugar, mas um país, o Brasil foi um desastre completo, uma tragédia completa, e essa hecatombe vai mudar muita coisa, não tenho dúvida. Diogo, 500 mil mortos, qualquer pessoa minimamente empática... Posso dizer só mais uma coisinha sobre o Dória, que eu esqueci, porque é um comentário que eu gostaria de ter feito com você, até fora do ar, mas no meu Twitter eu fui muito atacado por causa desse post, dizendo que o Dória tem de ser excluído da terceira via. Eu nem sabia que ele tinha apoiadores, mas todos eles com o mesmo meme, com a mesma imagem, e perfis diferentes. Então, eu suponho, a minha interpretação, eu não entendo muito dessas coisas não, mas a minha interpretação é que já há uma máquina sendo rodada para criar propaganda do João Dória nas redes sociais. Então já tem gente, não é só o Bolsonaro que está em propaganda, em campanha antecipada, acho que já tem gente do lado do Dória também, do lado do Lula, eu não tenho a menor dúvida sobre isso, se eles sempre fizeram isso. Eles sempre infringiram todas as regras eleitorais, inclusive com propina, como nós sabemos. O Petrolão garantiu a ele a reeleição em 2006. Então, só isso já é o suficiente para dizer que ele é uma fraude completa. Mas o Dória, pelo que deu para sentir ali, é o único aspecto, um pouco me lixando para ataque na rede social, etc. Mas mais interessante do que o post que eu escrevi foi essa reação em conjunto. Parece que há alguma coisa organizada ali. Só um parêntese. Mas só se for assim mesmo, Diogo, porque o Dória não tem o PSDB, o Dória não tem amigo na política, não construiu pontes. O que eu escuto aqui, quando eu converso com o pessoal, a gente até deu semanas atrás, já faz um tempo, mas mostrando como os almoços que ele organizava de domingo esvaziaram, ninguém mais está indo, né? E vamos ver o que vai dar. As prévias estão marcadas aí para o final de novembro. Lembrando quem nos acompanha que tem o Eduardo Leite, o Tasso Gereissati, o Arthur Vigílio vai só para compor. E vamos ver o que o Dória vai conseguir, além de memes em favor dele, Diogo. Pandemia, 500 mil mortes. Qualquer pessoa minimamente empática lamenta, se entristece, se indigna, sente alguma coisa. Bolsonaro ficou em silêncio e hoje resolveu falar o que não disse ontem nem sábado. Freitas, solta pra gente o vídeo das reações de Jair Bolsonaro hoje, quando questionado sobre as 500 mil mortes, por favor. Eu estava com capacete balístico à prova de 762.
Tá? Então eu vou ter que vou ser multado toda vez que andar de moto por aí. Porque Mas é eu sou que um alvo, hoje eu o sou um senhor- alvo, deixa eu falar. Hoje o senhor chegou Deixa sem eu falar. Porque eu sou um alvo de canalhas do Brasil. Dá para ficar a boca atrás, por favor? Hoje Tá. o senhor chegou sem máscara também. Olha, eu chego como eu quiser, onde eu quiser, tá certo? Eu cuido da minha vida. Se você não quiser usar máscara, você não use. Agora, tudo que eu falei sobre Covid, infelizmente para vocês, deu certo. Tratamento precoce salvou a minha vida, mais 200 pessoas no meu prédio. Muitos jornalistas falam comigo, reservadamente, que usaram hidrocloroquina, que usaram ivermectina. Por que vocês não admitem isso? Porque você acha que me consultar com o Bonner ou com a Miriam Leitão sobre esse assunto? Pare de tocar no assunto. Você quer botar... Me bota o celular agora. Vai botar agora. Estou sem máscara em Guaratinguetá. Está feliz agora? Você está feliz agora? Essa Globo é uma merda de imprensa. Vocês são uma porcaria de imprensa. Vocês são uns... Cala a boca. Vocês são canalhas. Vocês fazem jornalismo canalha. Vocês fazem canalha, que não ajudam em nada. Vocês não ajudam em nada. Você destrói a família brasileira, destrói a religião brasileira. Vocês não prestam. A Rede Globo não presta. É uma péssima órgão de informação. Se você não assiste a Globo, você não tem informação. Você assiste, está desinformado. Você tinha que ter vergonha na cara de se prestar um serviço porco que é esse que você faz na Rede Globo. Obrigado, presidente. E a maior prova de que ele cuida da Covid é o investimento que a gente está fazendo na saúde. Diogo, por favor, eu vou ficar calado. Não, cala a boca, como ele disse, né? Cala a boca. O detalhe do papagaio de pirata da Carla Zambelli, corajosamente tirando a própria máscara, né? É incrível, é uma delinquência tão escancarada, né? Agora, o cara deu uma bandeira danada, né? O desespero dele, esse fluxo desesperado não é calculado. A gente sabe que ele faz um monte de cálculos, nesse caso não foi calculado, é um destempero mesmo, é fruto de uma patologia, fruto de uma perversão, mas ele conseguiu entender que essa confluência de fatores, quer dizer, 500 mil mortes registradas de Covid, que na verdade devem ser 600 mil, 700 mil, tanto faz nesse caso, tanto faz não, nesse caso só, mas 500 mil mortes de Covid e as manifestações contra ele, com as ruas bastante lotadas e o Lula tirando proveito da fraqueza, da fragilidade do Bolsonaro com isso, o cara ele perdeu o parafuso, né? A manifestação dele não foi ritual, não foi normal, não foi teatral, foi fruto de um desespero, essa sensação clara, evidente nas palavras dele, de que ele sentiu a aversão, o asco da população por ele. Está com medo de cadeia, não há a menor dúvida sobre isso, e vê que as pessoas estão indo embora. Eu me pergunto, você, Diego, frequenta esses monstros de Brasília, eu me pergunto como, no Congresso Nacional, por exemplo, eles podem assistir a uma coisa dessas. Porque o cara está se entregando muito, né? Ele está se entregando ao dizer que, olha, eu vou me lascar nessas eleições. Por mais que o Fernando Bezerra conte com o Bolsa Família para manter o poder, deve, sobretudo para esses caras que têm um pezinho no PT e no lulismo, eles devem começar a se preocupar e fazer um cálculo. Será que a gente não está mergulhando de cabeça demais nesse negócio? Será que existe um retorno depois? Será que a gente vai poder reaver os nossos currais nos quais exercer as nossas práticas corruptas? Será que isso não pode ser prejudicado por esse sujeito aí tão desesperado e tão destemperado? Eu acho que bate uma certa preocupação até na turminha dele aí. Com certeza. É a tua sensação? Também tem. Lá atrás, vale lembrar, quando o Bolsonaro disse que tinha vontade de encher a boca de porrada do repórter que o questionou sobre os cheques para a Michele,
o senhor Fábio Faria, ministro da Propaganda, vulgo ministro das Comunicações, que foi chamado de asno pelo Mário Sabino hoje no nosso site, foi no meu privado aqui de mensagens, dizendo que eu não podia reagir de maneira indignada no Twitter, veio me censurar sobre a reação que eu tive naquele dia, mesma reação que eu tenho vendo um vídeo desse aí, ó. Daqui a pouco você vai receber... Diego, daqui a pouco você vai receber uma mensagem de voz fazendo... Diogo, se sou eu fico me perguntando se sou eu diante do Bolsonaro, ele mandando eu calar a boca com a mão assim, eu não sei, olha, ainda bem que não sou eu. Mas eu tô lembrando desse episódio pelo seguinte fato, Fábio Faria, naquele momento, quando a gente trocou algumas mensagens antes dele ficar fulo da vida e me bloquear, ainda bem, ele disse o seguinte, que estava assumindo o Ministério das Comunicações para estreitar as pontes com a imprensa e que o Bolsonaro ia melhorar, que era o jeito dele, aquela velha história, é o jeito dele, ele é assim mesmo, ele fala assim, ele fala o que o povo fala, o que o povo pensa, mas ele me disse que a missão dele era apaziguar. Foi nessa mesma época que eu ouvi de um líder do Centrão que tinham dado 2 ordens para o Bolsonaro. Uma era cala a boca, e ali acabaram os cercadinhos com a imprensa, mas não acabaram os cercadinhos com a claque lá em frente ao Palácio do Alvorada, e a outra coisa era viaja o Brasil e vai inaugurar pedra fundamental de qualquer coisa. As obras ele está conseguindo inaugurar, e cada dia é uma ponte de 12 quilômetros, como a gente noticiou esses dias. Agora, calar a boca do Bolsonaro é mais difícil, ninguém vai conseguir. Menos, né? Bem menos, né, Diogo? Não, é impossível. E como você disse, a desculpa oficial é essa daí. Ele fala a linguagem do povo, ele é autêntico, ele passa dos limites, mas as pessoas entendem que isso faz parte do caráter dele, muito, muito quente, muito explosivo, mas tem sempre um limite a partir do qual esse discurso se transforma em algo ridículo, que é esse daqui. Esse daqui passou todos os limites. Então, os caras podem inventar o que for, mas do lado de cá, o espectador assiste essa reação do Bolsonaro e colhe nela uma fragilidade e colhe também um perigo para o país, né? O cara desesperado é perigoso e ele pode ainda mover gente aloprada como ele ainda conta com todos os órgãos oficiais, estatais, públicos, para exercer a influência nefasta, maléfica dele. Ele vem acumulando crime em cima de crime, e esses crimes tendem a ficar cada vez mais perversos. Então, eu acho que o discurso do populista que fala a linguagem do povo não resiste a uma perda completa de controle como essa daí. Porque para você justificar dizendo que é o populista que fala com o povo, tende a haver uma certa teatralidade, tende a haver uma certa encenação por parte do Bolsonaro. E ali não tem nada. Ali é ele cru. Ele é isso. E ele está nesse estado de delírio. Diogo, para finalizar, daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui no programa a agenda da semana na CPI da Covid, mas já antecipando para quem nos acompanha, amanhã tem o deputado federal Osmar Terra. Eu quero ver quem vai aparecer para mandar ele calar a boca também. Pode ser talvez o próprio Bolsonaro, Diogo. Alguma não expectativa para esse depoimento de amanhã? Vai ser totalmente inútil, né? A gente sabe o que ele vai dizer. Ele diz as barbaridades dele publicamente há muito tempo. Ele continua repetindo as mesmas coisas que ele dizia no passado. Ele não tem a menor pudor, a menor humanidade para tentar reconstruir um pouco de
dignidade, de honestidade intelectual. Já perdeu tudo isso. Ele não tem mais nada a perder. Esse tipo de gente aí vai até o fundo, vai até o inferno seguindo o Bolsonaro. Então, Osmar Terra é alguém que não me interessa minimamente. Me interessam os documentos sobre a tal da Precisa, que vai ser, acho, o depoimento na quinta-feira, se não me engano, na quarta-feira, o diretor da Precisa, diretor do UNO da Precisa. Seria mais interessante pegar os lobistas que estão por trás desse negócio, né? Não sei até que ponto vai a CPI, mas a CPI, a gente sabe, começa a chegar documento, e documento pinta na imprensa e a coisa engrossa. Acho que esse tipo de coisa pode prejudicar o discurso do Bolsonaro. Mas o principal a gente sabe o que é. O principal é isso que nós vimos hoje. É o Bolsonaro tirando a máscara, cuspindo na repórter, ostensivamente lançando o perdigoto contaminado dele na repórter, estimulando a imbecil da Carla Zambelli a fazer a mesma coisa, um asno também, que imitou o gesto assassino do Bolsonaro, e a gente sabe que a realidade é essa daí, e o cara tem de ser enquadrado por assassinato em massa. Não existe outra coisa, e a conclusão da CPI tem de ser relativamente rápida, porque não há muito mais a investigar. A gente sabe tudo, tem de haver uma consequência, isso sim. Muito bem, esses foram os comentários de Diogo Mainardi. Obrigado, Diogo, Diego, até semana muito que vem. obrigado. Até amanhã. Amanhã a gente se fala, não aqui no programa, mas a gente se fala de novo. Tchau, bom trabalho. Tchau. Obrigado. Papo Antagonista. Reportagens exclusivas, bastidores do poder e análise com quem faz notícia.